Bom dia! No nosso Café com Afeto hoje eu quero compartilhar algumas reflexões que eu fiz. Eu acordei muito cedo hoje, mas não eram nem 6 horas da manhã. E quando eu acordo eu fico deitada um pouco, faço minha meditação e aí eu fiquei refletindo sobre várias coisas. E aqui hoje é feriado. Um feriado que corresponde à independência, ao 7 de setembro do Brasil, né? Estamos todos em casa e tá um dia lindo aqui. Nós estamos entrando naquele clima de verão, um dia ensolarado, gostoso e em clima de férias, porque essa semana a minha filha termina o ano escolar, né? Aqui o ano escolar termina no começo de junho e ela só volta para a escola na metade de setembro. Muito tempo, né? E acho que foi por isso que eu acordei muito cedo, pensando em como eu ia organizar essas férias dela, de maneira que ela pudesse relaxar, mas que possa também aproveitar o tempo, não só na frente do computador, do iPad ou da televisão, né? A gente mora perto da praia, mais ou menos, eu estou a uns 5 quilômetros mais ou menos da praia. E então, de que maneira a gente já pode aproveitar esse tempo, transformando esse tempo em um tempo de qualidade, um tempo bom. E aí fiquei ali e pensando também a respeito das crenças, porque a gente começou essa semana falando sobre crenças. E aí veio toda a minha infância na minha cabeça, o que é que eu fazia nas férias, o que é que eu não fazia nas férias, quais eram os pensamentos. E aí eu comecei a pensar nas coisas que o meu pai e a minha mãe falavam pra gente, especialmente nesses períodos de férias, porque eles queriam proteger a gente. Então eles contavam historinhas, contavam coisas pra gente que se transformavam em verdades absolutas e que aquilo foi se transformando numa crença e que até pouco tempo atrás ainda carregava esses pensamentos na cabeça, né? Eu falei alguns antes de ontem, quando eu abri a semana para falar sobre crenças, e essa manhã eu fiquei pensando e falei, gente, é tudo uma crença, né? E quando a gente constrói uma crença, quando a gente tem uma crença, quanto é difícil a gente desconstruir. É possível, mas a gente precisa se empenhar. A gente tem que se empenhar. A gente tem que identificar aquilo é uma crença, não é uma crença, ela atrapalha a minha vida, ela me ajuda. E aí a gente precisa, com essa tomada de consciência, começar todo um trabalho mesmo de quebra, de desconstrução, para que a gente possa chegar no lugar onde a gente deseja chegar. Para mim, especialmente, o que pegou nessa minha reflexão agora de manhã é pensar na minha filha. Quantas coisas, quantas crenças eu já fiz com que ela construísse de certa maneira, inconscientemente, por medos que eram meus, né? Porque eu achava que eu estava protegendo. E agora eu estou nesse processo junto com ela de desconstrução. Algumas coisas eu não repeti, né? Porque a tendência nossa é repetir aquilo que os nossos pais fazem no nosso processo de maternagem, de paternagem. E uma das frases que eu escutava muito do meu pai, porque eu fui uma adolescente difícil, eu tive uma infância difícil, é um papo para mais de hora esse. Mas o que eu mais escutava era assim, olha, quando eu fazia alguma coisa que ele não gostava, quando eu fazia alguma coisa errada, ele falava que eu pedia para ele alguma coisa, eu queria alguma coisa, a resposta era não, porque você não merece. E essa foi a crença que ficou mais forte para mim e que foi a mais difícil, e eu batalho todos os dias para poder pensar comigo mesma, eu mereço tudo, né? Então isso eu nunca falei para minha filha. Então a mensagem que eu quero deixar aqui nesse Café com Afeto hoje é: você que é pai e que é mãe, observe as frases que você repete para os teus filhos, porque essas frases elas ficam
e elas incidem no percurso profissional, no percurso pessoal da gente, por toda a vida. Então a gente precisa toda a atenção em, antes da gente falar, a gente pensar se aquilo pode ou não se transformar em uma crença. Ok? Então é isso aí. Um ótimo dia, até o próximo vídeo.